Falamos sobre campo elétrico de um conjunto de cargas. Vamos analisar agora o campo elétrico de um dipolo. Uma molécula de água é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É por isso que ela se chama H2O. Aqui a gente tem uma representação da molécula de água. Então a gente tem aqui um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O oxigênio é maior porque ele tem uma quantidade maior de prótons e elétrons, então o raio atômico do oxigênio é maior, enquanto o hidrogênio tem apenas um próton e um elétron, por isso ele tem um raio atômico menor. Quando esses átomos se ligam formando essa molécula, eles assumem essa configuração, que parece a cara do Mickey, e além disso, a gente tem um compartilhamento de elétrons. Então, o hidrogênio compartilha o seu elétron com o oxigênio, e da mesma forma o oxigênio também compartilha um elétron com cada hidrogênio. Só que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, ou seja, ele atrai os elétrons com mais intensidade. Isso significa que o hidrogênio está compartilhando um elétron dele com o oxigênio está compartilhando um elétron dele com o hidrogênio, só que o oxigênio puxa mais esses elétrons, então o hidrogênio fica meio que no prejuízo, e aí o elétron do hidrogênio vai girar mais tempo em torno do oxigênio em torno do que em torno do hidrogênio. Então, a chance de encontrar o elétron, né, os elétrons, é maior quando você olha em torno do oxigênio do que em torno do hidrogênio. E assim nós podemos dizer então que existe uma carga positiva na região do hidrogênio e uma carga negativa do oxigênio. Ou seja, esse hidrogênio aqui meio que perdeu o elétron dele. Ele não perdeu completamente, mas é como se ficasse então aqui uma carga positiva, já que ele, entre aspas, perdeu um elétron, e o oxigênio fica com, entre aspas, uma carga negativa, já que ele mantém os elétrons do hidrogênio mais próximos dele. E com isso a gente tem aqui esse lado dos hidrogênios como se fosse um lado positivo, enquanto que esse lado aqui do oxigênio é como se fosse um lado negativo. E aí nós podemos então representar a molécula de água como uma combinação de duas cargas de mesmo módulo, mas de sinais contrários. Mesmo módulo porque a mesma carga que esses dois hidrogênios perderam, entre aspas, né, é o que o oxigênio ganhou. Então, vamos supor, não é isso, mas vamos supor que o hidrogênio tivesse perdido completamente o seu elétron para o oxigênio. Então a gente perdeu um elétron aqui e um elétron aqui, ficamos com uma carga de duas cargas elementares positivas, enquanto que esse cara ganhou duas cargas elementares negativas. Não é que o hidrogênio perdeu completamente o elétron dele, não, tá? Mas aqui eu usei isso só para representar, só para simplificar e te mostrar então que as duas cargas têm mesmo módulo e sinais contrários. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, essa configuração de duas cargas de mesmo módulo Q e sinais contrários, separados por uma pequena distância d, é chamada de dipolo elétrico. De dois, polo, polo. Então, dois polos elétricos. E o dipolo elétrico não aparece só na molécula de água. Apesar de que a água tem uma importância gigantesca, ainda assim ele não aparece só na água. Na verdade, ele vai aparecer em todos os materiais dielétricos, tá? Então, ou seja, todos os materiais isolantes. Então a gente pode fazer essa representação simplificada. Duas cargas de mesmo módulo, sinais contrários, separadas a uma pequena distância d, eis um dipolo elétrico. Então isso aqui eu poderia considerar que é uma representação simplificada de uma molécula d'água. A figura mostra então a configuração de linhas de campo por um dipolo elétrico. As linhas de campo saindo da carga positiva, entrando nas cargas negativas e na carga negativa, né? E o campo elétrico gerado em torno desses dois caras. E aí nós chamamos o eixo que passa pelas duas cargas e que vai da carga negativa para a positiva de eixo Z. Então eu vou desenhar aqui um eixo vertical passando pelas duas cargas e com um sentido apontando da negativa para a positiva, e vou chamar esse eixo de eixo Z. Então, nós definimos P, vetor, como vetor de polo elétrico, que tem o módulo P dado pelo produto da carga com a distância e que vai da carga negativa para a positiva. Então, você pega o módulo de uma das cargas, por exemplo, a carga positiva,
pega a distância entre as duas D, que é muito pequenininha, e nós vamos chamar então de dipolo elétrico, ou módulo do dipolo elétrico P, como sendo o produto desse Q com o D. Repara que o Q é o módulo de uma das cargas. Já que as duas cargas são iguais em módulo, seria redundante se eu pegasse as duas cargas, né? Porque ou eu pegaria as duas em módulo e sempre daria zero, porque mais Q com menos Q dá zero, ou eu pegaria o módulo das duas cargas e sempre daria o dobro. Então, assim, não faz sentido. Por isso, esse Q é o módulo de uma das cargas. E aí, esse vetor P, ele vai apontar da carga negativa para a carga positiva. Se você lembrar lá no primeiro slide, quando eu mostrei a molécula de água, você vai ver que lá tinha o desenho de um vetor P apontando justamente para cima, indo da carga negativa para a positiva. Se você duvida, volta lá e confere. Então, a unidade do dipolo elétrico é Coulomb vezes metro, C vezes M. E o campo gerado em um ponto Pzão, repara que esse P é diferente desse P aqui, tá? O campo gerado em um ponto Pzão, que está no eixo do dipolo, a uma distância z do centro do dipolo, ou seja, eu quero saber qual que é o campo gerado nesse ponto P aqui. Esse aqui é o centro do dipolo, metade do caminho aqui entre a carga negativa até a positiva. Se eu pegar essa distância aqui do ponto P até o centro do dipolo e chamar ela de z, então o campo que esse dipolo gera neste ponto P é dado por essa expressão aqui, ó, 2kp sobre z ao cubo. Primeiro, vamos entender de onde que isso vem. A gente tem aqui uma carga positiva gerando nesse ponto um campo elétrico positivo E+. Essa carga negativa gera neste ponto P um campo elétrico E-, que aponta para baixo, para a carga negativa, enquanto esse campo aqui da carga positiva aponta para fora. Repara também que a distância dessa carga até o ponto P é ligeiramente maior do que a distância da carga positiva até o ponto P. Essas duas distâncias estão representadas por R+ e R- aqui. Como a carga negativa está ligeiramente mais longe, e eu digo ligeiramente mais longe porque o D é pequeno. Como essa carga está ligeiramente mais longe, esse campo aqui vai ser ligeiramente menor. A gente representa aqui com tamanhos bem diferentes para deixar claro. Mas esse campo aqui não é tão menor do que esse aqui não. E como além disso eles apontam em sentidos contrários, isso significa que o campo resultante aqui vai apontar, nesse caso, para cima e vai ser a diferença entre esses dois campos. Fazendo os cálculos, a gente determina que o campo elétrico desse dipolo é dado por essa expressão aqui, 2kp sobre z ao cubo. Tá? É 2kp, tá? Não é isso que você está pensando, não. Outra coisa importante, quase que eu esqueço, repara que esse z está elevado ao cubo. O z aqui representa o quê? A distância do centro do dipolo até o ponto. Repara que quando a gente tratou do campo de uma carga pontual, esse campo era inversamente proporcional ao quadrado da distância, 1 sobre R2. Enquanto que aqui no campo do dipolo, o campo está sendo inversamente proporcional ao cubo da distância. Isso significa que esse campo vai decair mais rapidamente a zero, e isso acontece porque você tem uma carga positiva, uma carga negativa, os campos delas apontam em sentidos contrários e são muito próximos, então um campo meio que anula parcialmente o outro. A gente diz que ocorre uma blindagem parcial dos campos. E é por isso que esse campo vai ser mais fraco e, portanto, esse Z aqui, o campo elétrico vai decair com a distância mais rapidamente. Se você fizesse com que esse D tendesse a zero, o que iria acontecer é que o campo de um seria praticamente igual ao campo do outro, e aí o campo resultante aqui seria praticamente zero. E de fato, se você faz o D tender a zero, o P também tende a zero, e o P tendendo a zero, o campo tende a zero também.